Boa noite a todos. Uma pequena reflexão para antes da nossa palestra, né? Para podermos nos harmonizar. Pelo livro Convites de Sheila, de Clayton Levy, pelo Espírito Sheila. Pequenas coisas. Uma simples flor disposta no caminho pode parecer pequena demais para alterar a paisagem de redor. Sem ela, porém, a estrada seria menos bela. Modesto riacho correndo oculto por entre as pedras pode parecer pequeno demais para abastecer a humanidade. Sem ele, porém, muitas vidas ao redor viriam a perecer. Humilde réstia de luz coada pelo telhado de uma cabana pode parecer pequena demais para iluminar o ambiente. Sem ela, porém, a escuridão seria ainda maior. Assim também entre as pessoas. Um gesto de amor, um simples sorriso de simpatia ou um humilde ato de gentileza pode parecer pequeno demais para regenerar toda a sociedade. Sem eles, porém, o quadro de dores e conflitos seria ainda mais grave. Pensa nisso e da próxima vez que a vida te convidar a servir, não sonegues as pequenas coisas que podes e deves realizar. Ainda hoje, a tua simples presença nesse ou naquele ambiente, perante esse ou aquele irmão de jornada, pode representar a diferença entre o sofrimento e o alívio, reavivando a fé e acalmando os corações. Que assim seja. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. A paz seja com cada um dos presentes. Essa saudação é uma orientação dada pelo Mestre Jesus aos apóstolos, quando ele vai encaminhar os 70 apóstolos a irem a todas as regiões, os lugares onde ele, o Cristo, desejara ir. Ele recomenda que se faça essa saudação e vai trazer ainda a orientação dizendo:
todos os corações dos locais aonde estiverem, receberem essa saudação, e se ali se encontrarem homens de bem, a sua paz permanecerá com eles. Caso contrário, retornará para você, querendo dizer que a paz e o amor jamais se perdem. Sendo assim, com esse convite, com esse desejo de estender o bem, é que convidamos a todos os presentes para levarmos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus, divino amigo de todas as horas, nesse instante. Elevamos a Ti os nossos sentimentos de profunda gratidão pela dádiva da vida, pela oportunidade a cada um de nós concedida daqui estarmos mais uma vez, nesta noite, nesta casa de orações, para recebermos, Senhor, a Tua mensagem, as Tuas orientações consoladoras, que a espiritualidade amiga auxilie a cada um de nós e ao expositor, para que a mensagem encontre abrigo em nossa consciência, em nossa razão, e assim pormos em prática cada uma das lições recebidas nessa noite, no nosso dia a dia, no nosso proceder, com essa intenção de aprimoramento e de aprendizado, que aqui nos encontramos. Pedimos à espiritualidade a permissão para darmos por iniciada a palestra da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje é com a nossa irmã Lúcia Helena, ela vem do Centro Espírita Allan Kardec. Seja muito bem-vinda e que a espiritualidade nos inspire nesse momento. Que assim seja. Acho que tá. Boa noite aos amigos. Eu já sentia saudades de estar aqui nessa casa, onde encontramos sempre abraços acolhedores, boas vibrações, rostos conhecidos, amigos que estão sempre conosco em nossos corações. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a dor. Nós vamos falar sobre a dor do outro. Então nós vamos começar falando do macro até chegarmos naquela pessoa que queremos compreender a respeito dessa dor. Então eu trago para vocês o relato de um cozinheiro, um chefe de cozinha brasileiro que foi contratado para fazer parte do grupo que iria para a embaixada de Kiev. E lá, já ambientado, né, com aquele lugar, ele, numa tarde que está preparando um jantar para as autoridades da embaixada, ele escuta a primeira bomba. A primeira bomba cai na região. E naquele momento de turbulência, todos saem da onde estão, dos seus locais de trabalho, inclusive o pessoal da embaixada, e já sabendo o protocolo que deveriam seguir, eles vão direto para uma escola ali perto da embaixada, que tem um bunker. Nesse bunker, esse local que eles fazem isolado, embaixo da terra, para proteção dos civis, né, principalmente, vai então várias pessoas, e esse bunker fica embaixo de uma escola. Então ali eles já têm alguma preparação assim para passar aqueles dias, porque na escola tem todo o material, tudo que eles precisam, os suprimentos para passar alguns dias, alimentos e tudo mais para serem preparados. E esse nosso amigo que se encontra lá, ele se predispõe então a fazer os alimentos, fazer o almoço, a janta do pessoal todo. E assim acontece. Só que ele começa a observar, ele fica só uma semana, porque logo a embaixada brasileira já traz ele para o Brasil de volta.
ele começa a observar que com o decorrer dos dias, as pessoas começam a criar atritos entre elas, porque do temor, do medo da guerra, agora eles ficam à mercê de que o alimento se acabe, de que não tenha dia certo para sair dali, e começa a criar um certo desespero, descontrole no ambiente. E eles começam então a se atrintar pela alimentação, pelo melhor lugar para deitar, pelo descanso, enfim. E até esse chefe, ele se sente assim um pouco desconfortável, porque ele se sente um intruso ali, como se ele estivesse tirando o lugar de alguém, estivesse tirando alimento da boca de alguém. Então ele volta para o Brasil e traz esse relato tão importante sobre a dor. E a gente, quando para pensar assim na guerra, né, que é essa guerra que já dura tantos anos da Rússia, a gente vê sob uma perspectiva do noticiário ali, né? Então a gente tem assim as ruínas, os bombardeios, a gente sabe que tem gente que morre, a gente sabe que acontece tantas coisas terríveis naquele ambiente, mas a gente não tem essa noção que o chefe traz, que ali é o dia a dia das pessoas que estão passando por aquela dor. E o que acontece com aquela dor? Aquela dor, ela traz um bombardeio interior nas pessoas, um sofrimento interior. E dali elas passam a ter que pôr para fora essa angústia, esse desespero, esse tormento que elas estão passando. E elas começam com esses conflitos entre eles. E é o que acontece com a gente. A gente às vezes tem uma visão muito tranquila assim da questão da empatia quando a dor é lá longe, né? Quando o sofrimento é lá longe, quando não está perto da gente. Mas nós estamos todos os dias passando por tribulações, todos os dias. E hoje o foco da nossa reflexão vai ser a dor daquele que nos magoa. Porque ninguém que está bem vai fazer o outro sofrer. Quando aquele nosso irmão, aquele nosso parente, o amigo do trabalho, o amigo o amigo mesmo de convívio, enfim, qualquer pessoa, ela não está bem, ela vai depositar essas energias em cima de quem? Em cima das pessoas com quem ele convive. E geralmente a gente também faz isso, né? A gente se sente bem confortável quando está pilhado, está com algum problema, a gente acaba descontando em quem está mais próximo, né? Mas a gente geralmente, quando o outro vem e nos ataca ou fala alguma coisa que nos incomoda ou nos provoca, a nossa reação é o quê? É de revidar, porque o orgulho fala muito alto. Então a gente revida, daí outra pessoa revida, daí a gente revida de novo, e isso começa a criar um círculo, uma coisa infinita, né, desse movimento, e a gente vai intoxicando o ambiente onde a gente está. A gente não está ajudando em nada, a gente só está piorando. Então daí a gente já envolve as pessoas à nossa volta e começa a criar aquele movimento turbulento, a casa, principalmente dentro do lar. Como é triste, uma briguinha que comece já se torna, né, aquela pólvora que precisava, no ambiente do trabalho, enfim, em todos os lugares. E a gente vai entender um pouco de que forma que nós podemos ser aquela calmaria no momento em que o nosso companheiro, a pessoa com quem convivemos, está passando por essa dor, que às vezes nós nem sabemos qual é. Às vezes dentro da nossa casa, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, a gente não conhece o universo interior. Mesmo passando pelo mesmo problema, cada um de nós dentro de casa tem uma maneira de reagir. Então a gente precisa ter mais respeito pela forma como o outro
vem até nós com essas dores. E a gente foi buscar, é claro, que no Evangelho, que é o lugar onde a gente vai encontrar acolhimento, entendimento, reflexão e modificação. E o capítulo que fala sobre o assunto é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Eu pincelei alguns trechinhos desse capítulo para que a gente pudesse refletir um pouco acerca do que Jesus quis nos ensinar com Bem-aventurados os misericordiosos e como a espiritualidade nos ajuda a refletir sobre isso. Então começamos com 3 falas de Jesus que são trazidas através de Mateus. A primeira diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. É a lei da causa e efeito. Da maneira que eu vou reagir, eu vou estar ensinando o outro a agir comigo. Se alguém vem até a mim e fala coisas que me machucam, eu não tenho que responder. Essa seria a maneira certa. E é a maneira que nós temos que hoje começar a exercitar. Vamos nos calar, vamos dar tempo, vamos ver essa pessoa como alguém que ele precisa mais de um abraço do que de um revide. E se eu ainda não tenho condições de abraçar, porque o meu orgulho é muito grande ainda, vamos apenas nos calar, para que a gente não propague tudo isso que está acontecendo com essa pessoa. Diz também Jesus: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará dos pecados. Bom, primeiro que a gente tem que entender que esse texto fala que Deus nos perdoará. Lembrando que Deus não precisa perdoar ninguém, porque Ele é supremo, né? Ele não se sente ferido por nós, Ele nos entende. Então, quando se fala aqui em perdão, é para a nossa própria consciência, né? Quando a gente consegue perdoar alguém, as nossas faltas, nós vamos aprender a nos perdoar também. Porque muitas vezes as nossas dores interiores são em decorrência daquelas más condições que a gente tem ainda de conseguir administrar os nossos erros. E que é tão importante, né? Daí ele fala também: se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhaste o vosso irmão. Nós temos essa mania, né? Quando a gente está ferido, a gente já quer ir contar para alguém: olha o que o fulano fez para mim, olha o que está acontecendo. E a gente começa ali, que nem pegar uma pedra assim, jogar no lago, né? Faz aquelas ondas e vai aumentando esse bolo, esse fermento das energias negativas, sendo que seria tão mais simples uma conversa, mas não uma conversa de WhatsApp, porque essa a gente não sabe nem a entonação que a pessoa está falando. Seria aquela conversa mesmo, do olho no olho, porque se é alguém que eu amo que está me ferindo, eu posso ter essa liberdade de dizer: vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? E assim a gente vai exercitando essa bem-aventurança. Daí ele fala sobre a misericórdia, e ele diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico, que é o nosso posicionamento na hora do conflito. Vamos agir com brandura, com calma, vamos ser o adulto da relação, seja lá com quem for, no trabalho, entre amigos, em casa. Vamos buscar maturidade, que é tão importante nesse momento, porque alguém tem que quebrar esse ciclo. Alguém tem que ser o primeiro a não revidar, a não reagir, a não responder. E nós estamos no nosso melhor momento. Já se diz muito isso
nos estudos do Espiritismo que hoje nós todos estamos no nosso melhor momento, porque passamos por tantas bagagens por aí, nessas encarnações que nós temos, trazendo na mochilinha ali as pedras, os boletos que estamos em dívida. E qual seria a lógica de levarmos mais dívidas ainda, trazendo para nós esses amigos que agora se tornam pessoas com quem a gente traz um certo amargor, né, dentro de nós. Então, vamos buscar a harmonia, está nas nossas mãos, principalmente nós que temos o conhecimento espírita. Eu sei que aqui tem vários estudantes, esse centro é uma maravilha, é um centro que tem muitas salas de estudo, então há muita reflexão que se faz aqui, sempre. Vamos buscar então exercitar o que a gente está aprendendo, né? E ele fala em seguida sobre reconciliação. E ele diz que reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. E aqui ele reforça que essas pessoas são o nosso próximo, enquanto estáis a caminho com ele. Seja em que local dos nossos núcleos sociais e com quem a gente convive for, nós precisamos tirar esse veneno de dentro de nós. Nós precisamos sair dessa casca de que só o nosso problema é o mais importante, só a gente se fere, só a gente sofre, mas quem está à nossa volta e que faz alguma coisa para nos desequilibrar, está tão necessitado, está tão precisando de uma conversa. E às vezes a gente, daí sim que se fecha. E é tão simples a gente entender, por exemplo, se pensarmos agora num momento muito bom da nossa vida, algo que assim nos deu muita alegria em algum momento da nossa passagem aqui pela Terra. Esse momento a gente pensa com ternura, com carinho, mas parece que ele se vai, ele não fica conosco, a gente quer segurar e a gente tenta lembrar dos detalhes, mas ele vai se indo. Mas se a gente pensa naquela pessoa, naquele momento em que fomos feridos, fomos provocados, tiraram a gente do sério, o que acontece com a gente? Dá um amargorzinho aqui e aquilo começa a crescer aqui dentro e dá uma angústia e já começa a dar essa sensação de taquicardia. A gente está cristalizando. E o que nós estamos criando à nossa volta quando a gente cristaliza um momento desses? A gente está criando a energia que vai sair por aí, que nem uma nuvenzinha na nossa cabeça. E por onde passarmos, nós vamos deixando pedacinhos dessa energia. Então, sempre vai estar na nossa mão. É difícil, é complicado, porque a gente está ferido e vai doer, mas nós já não temos conhecimento suficiente para saber que nós somos capazes de vencer as más tendências, de amar. Não é isso que Jesus pregava? Amai-vos uns aos outros. Vamos amar. E a gente daqui a um pouco volta a falar sobre amor aqui. A gente tem que parar de valorizar a ofensa. Quando Jesus fala, reconcilia-te com o teu adversário, não é apenas resolver uma situação agora, mas é não levar para outras vidas situações que podem se prorrogar por várias encarnações. Fala também esse texto sobre o cisco e a trave no olho. E o que achei interessante aqui, que a gente às vezes não para pensar nesse título, o cisco, né? Quem já teve um cisco no olho sabe o quanto dói. Dói, né? Se a gente vê no outro o cisco, é sinal que ele está com o quê? Com dor. Ele está em sofrimento. E o que a gente tem que pensar?
que nós, quando estamos com dor ou sofrimento, quando a gente também derrapa e fala alguma coisa que não é bacana, a primeira coisa que a gente faz é achar desculpas para nós. Mas é que eu não estava bem naquele momento. Eu estava certo, foi a maneira que eu arrumei para falar. E assim a gente vai se desculpando. Mas a gente tem que aprender a desculpar o outro, porque o que eu quero para mim, eu também quero para o outro. E o que eu quero para o outro, eu também quero para mim. E lembrando que Jesus falou, né? Aquele que estiver em pecado, que atire a primeira pedra. Quem de nós, pensando agora naquela pessoa que nos magoou, é capaz de atirar a primeira pedra? Estamos no mesmo barco. Aliás, estamos na mesma tempestade, cada um no seu barco. Mas as dores, às vezes, são parecidas. E também fala esse capítulo sobre o perdão das ofensas, com uma mensagem linda de Simeão. E eu peguei aqui um trechinho dela que fala assim: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas quantas ele te for feita. Ensinarás teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. É o perdão. É aquilo que nós esperamos tanto dos outros e que às vezes nós temos tão pouco a oferecer. E é interessante que na continuação dessa mensagem já vem uma mensagem de Paulo, o apóstolo, e ele aqui separa os tipos de perdão que são muito interessantes e a gente se vê em alguns momentos nele. Ele diz que existe o perdão condenação, que é aquele perdão em que eu digo assim: eu perdoo, mas não quero ver nunca mais na minha vida, condenando o outro à eternidade do isolamento. Tem também o perdão pretensão, que diz assim: eu perdoo, mas vai ter que escutar umas verdades. Vai ter que escutar. Quem nunca, né? Tem o perdão menosprezo, que diz assim: eu perdoo, mas eu perdoo porque ele é um pobre coitado. Deixa para lá, né? Um dia ele aprende, ele sai dessa inferioridade. É a pretensão de que somos mais importantes. Tem o perdão rancor, que fala assim: eu perdoo, mas na primeira oportunidade eu vou me vingar. Que dó, né? É sofrido. E para terminar tem o perdão maldição, que eu acho que esse é o mais complicado ainda, porque ele diz assim: eu perdoo, mas com fé em Deus, e Deus vai me ajudar, ele vai passar por tudo que ele me fez e mais um pouco. Quem somos nós, né? Mas o perdão de Jesus, ele é um perdão que não sai só dos lábios, ele é um perdão que vem do coração, porque nós queremos também ser perdoados. E é tão interessante porque Jesus, quando trouxe para nós os ensinamentos de amor e de perdão, ele falou para o nosso momento. E o nosso momento não é só 2000 anos atrás, não, é até hoje. É um momento de evolução desse planeta. Porque nós entendemos muito pouco sobre amor. Muito pouco. A gente entende das nossas experiências sobre amor, mas os espíritos evoluídos, os espíritos felizes, têm uma outra proporção de amor. Então, para esse amor que nós passamos hoje, e para esse perdão no nosso entendimento hoje, é aquele que a gente não vai trazer para casa para tomar um café, não vai virar amigo de infância, não vai fazer noite do pijama, não. A gente vai vibrar de outra forma, vai deixar de pensar naquela pessoa com rancor, com amargura, com ódio. Vamos só vibrar para que ela encontre paz, para que ela se ache. É tão pouco.
Às vezes não precisa nem trocar uma palavra, mas só a sintonia que a gente cria já é um agente de modificação. Porque o amor é isso, o amor é o que a gente entende aqui nas nossas pequenas relações. Mas esse amor que nós estamos em busca junto dessa felicidade, dos tempos felizes, dos mundos felizes, nós ainda temos muito que aprender. E nós finalizamos a parte do livro aqui com o texto sobre a indulgência. Deixa eu achar onde é que está a indulgência aqui. Que ele fala assim: a indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar, divulgá-los. A indulgência. Nós hoje falamos sobre misericórdia, nós hoje falamos sobre perdão, e agora nós falamos sobre a indulgência. E a indulgência, ela é aquilo que nos faz entender que a atitude que o outro toma conosco não é sobre a gente. Por isso que não precisava nem magoar, mas é sobre ele, é sobre o momento turbulento que ele está passando. Todos nós temos dores e todos nós reagimos a essa dor. Então é nosso dever começar a ter mais fé. Nós estudamos tanto sobre fé raciocinada, né? Vamos ter mais fé, mais paciência ante os nossos percalços e vamos ter mais compreensão com aqueles que estão à nossa volta. A gente fala, nossa, mas começou falando ali sobre a dor lá na guerra, né? E chegou aqui no meu vizinho, no meu irmão, no meu amigo. Sabe por quê, gente? Porque nós somos energia. Se eu consigo eliminar esses focos de animosidade dentro da minha casa, no meu local de trabalho, no meu núcleo de amigos, na casa espírita, eu vou estar reverberando focos de amor, de paciência, de misericórdia, de indulgência. Então, o núcleo familiar é onde começa o trabalho, que vai abranger até o ponto em que cobre o nosso planeta. Mas eu sou tão pequeno, eu sou uma pessoa só. Do que é feito o oceano? De gotículas. Por que nós não podemos ser essa gotícula e juntos sermos aqueles que vão fazer desse mundo de transição um mundo melhor? Então esse é o convite. E eu termino com uma frase para que levemos como reflexão para casa. É uma frase de Lacordaire. Lacordaire foi um padre dominicano que reencarnou em 1802 e desencarnou em 1861. E ele trouxe muitas mensagens na fase da codificação do Espiritismo. E numa dessas mensagens ele fala assim: quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoa. Vamos perdoar mais. Vamos mudar essa vibração da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país e, quem sabe, do nosso planeta. Porque juntos a gente consegue, somos um feixe de varas. Muito obrigada pela escuta. Convidamos a todos mais uma vez para levarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Deus Pai de amor e de bondade, te agradecemos, Senhor, infinitamente, pela oportunidade que nos concedestes de recebermos essas lições tão necessárias nos tempos de hoje. Obrigada, Senhor, porque
o teu amor e a tua bondade. Concede a cada um de nós sempre novas oportunidades de refazermos a caminhada da nossa jornada, quando nos equivocamos, quando erramos, perante nós mesmos ou perante o nosso semelhante. Obrigada, divino amigo, Mestre Jesus, por todas as tuas lições. Nos ensinastes pela palavra o perdão, nos recomendando a perdoarmos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nos recomendaste, Senhor, a indulgência, tão necessárias nos tempos de hoje. Vivestes tudo aquilo que nos recomendastes, fosses e és o nosso melhor exemplo, o nosso guia, o nosso modelo. Que possamos, Pai amado, nos momentos difíceis, de provas, em que fomos convidados pelas circunstâncias da vida, a exercermos o perdão para com as criaturas. Que não nos faltem, Senhor, a presença amiga de nosso anjo guardião, a nos estimular, a nos dar as forças necessárias, porque bem sabes, Pai, das imperfeições, das mazelas, das fraquezas que cada um de nós carrega em sua intimidade. Mas tu, Mestre Jesus, és o divino jardineiro, nos conhece por inteiro. A nossa alma não tem mistérios nem segredos para ti. Por isso, divino amigo, contamos sempre com a tua presença, com o teu estímulo, com as mãos amigas que envias para todos que pedem socorro e auxílio. Que o mundo em que vivemos possa encontrar mais atitudes de perdão e de indulgência. Que o nosso amanhã seja o exercício necessário para pormos em prática tudo que aqui ouvimos, que possamos nos esforçar, a princípio em nossos lares e depois por onde transitarmos. Muito obrigada, Deus Pai, por essa oportunidade. Que assim seja.